7h15 da manhã. Bom dia, Brasil. Por amor, últimas semanas. Você me trata como se fosse minha dona, pior do que isso, como se fosse minha carcereira. Flávia não consegue controlar o ciúme e o seu romance com Atílio fica ameaçado. Você transforma um romance que podia ser gostoso, agradável, numa coisa asfixiante, numa prisão. Nesta quinta, Por Amor. Globo, um caso de amor com o Brasil. Assista agora ao programa gratuito do Partido Progressista Brasileiro, autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em cumprimento à Lei nº 9.096. E dentro de 20 minutos, capítulo inédito de Por Amor. Atenção, Brasil. Se você tem filhos, parentes ou amigos que moram em São Paulo, nesse momento a vida deles corre perigo. A violência tomou conta do maior estado do Brasil. A situação começou a ficar fora de controle, alarmando a todos. São crimes de todos os tipos: homicídios, assaltos, estupros, drogas. Segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo, aqui acontece um crime a cada 20 segundos. São 3 crimes por minuto, 180 crimes por hora, 4.320 crimes por dia. 81 presos fugiram do Distrito Policial de São Mateus, zona leste de São Paulo. Os presos escaparam através de um buraco cavado no chão no início desta manhã. A delegacia, que tem capacidade para 25 detentos, abrigava 140 no momento da fuga. Está no ar o Jornal da Band. 15 homens invadiram uma delegacia de Jacareí, em São Paulo, para libertar um assaltante de bancos. Eles estavam armados com fuzis AR-15 e renderam 5 policiais. Um deles foi baleado e morreu. Exclusivo. Recorde de assassinatos em São Paulo. Em março, aconteceram 500 homicídios na cidade, superando as mortes provocadas por qualquer outra causa. Os números são do Programa de Aprimoramento das Informações da Mortalidade no município, o PROAIM. O repórter Celso Teixeira mostra o crescimento da violência. 3 rapazes encontrados mortos no meio da rua no Jardim Herculano, zona sul de São Paulo. A cena é um reflexo de mais uma onda de violência na cidade, a maior de todos os tempos. Até agora, este ano, foram 22 chacinas com 70 mortos. Quase o triplo do que no mesmo período do ano passado, quando foram registradas 8 chacinas com 29 mortes. Meus amigos, tenham certeza, não estou alarmando vocês à toa, mas lamento informar ao Brasil que neste momento a situação em São Paulo é muito grave. Vejam que a violência é um problema sério em todo o país, todo mundo sabe disso. Mas o que está acontecendo em Brasília e, sobretudo, aqui em São Paulo, nos últimos 3 anos, nos deixa a todos profundamente preocupados. Prestem atenção em tudo que vai ser mostrado aqui neste programa e tirem vocês mesmos suas próprias conclusões. É aconselhável, neste momento, retirar as crianças da frente da televisão. Estupro.
No último ano, mais de 2.000 estupros foram consumados no estado de São Paulo. Quem é a culpa? Quem é o culpado? De quem é a culpa? Quem é o culpado? De quem é a culpa? Quem é o culpado? Nos últimos 3 anos, o crime organizado se instalou em São Paulo, atraído principalmente pela fraca atuação da Polícia Paulista, que sem armas, sem equipamentos modernos e desmotivada, não consegue cumprir com suas funções de proteger e dar segurança à população. Em consequência disso, o crime cresce perigosamente na capital e em todo o interior do estado. Drogas nas escolas. No ano passado, foram descobertos 500 novos pontos de venda de drogas nas portas das escolas. Nos 2 primeiros meses deste ano, esta média dobrou e não para de crescer. A morte de professora, é aluno armado nas escolas, é droga em portas de escola, é tudo isso, né? Estadão. O uso de drogas aumenta nas escolas de São Paulo. De quem é a culpa? Quem é o culpado? A gente vende na escola, né, mano? Lá vende legal. Cada um tem um ponto. Depende. Na porta e lá dentro. Quando dão bobeira, no ponto a gente não opera. Depende, né? Tem os amigos da gente que levam e trazem a grana. Tem professora que sabe, mas tem medo de nós. Meu nome é Simone, tenho 24 anos e uma ficha na polícia, uma ficha legal lá no distrito aonde eu moro. Sou conhecida como Branca do Mal, mas não vá pensando que eu estou contente com essa vida podre e essa vida imoral. Também queria casar, crescer, ser gente decente, gente normal. Mas eu tinha só 12 anos, cara. 12 anos. Quando um coleguinha na escola me ofereceu cocaína. Vem, gatinha, vem, experimenta, é legal. Droga! Não era isso que eu queria, droga! Tinha na escola todo dia, droga! Eu quis largar, não conseguia, droga! Não era a vida que eu queria! Por incrível que pareça, essa é a mais dura realidade. Cada vez mais crianças, cada vez mais adolescentes em São Paulo são iniciados nas drogas em suas próprias escolas. Professoras são assassinadas à luz do dia. O crime aqui não respeita mais nada nem mais ninguém. Você pode estar pensando, não é só em São Paulo que a droga é uma ameaça. Está certo. Mas o que acontece aqui é que, por absoluta omissão do governo do estado, a coisa está crescendo muito mais do que em qualquer outro lugar. Olhe, meus amigos, não dá mais para ficar calado. O problema principal, fundamental, é que São Paulo, neste momento, tem um governador fraco, inseguro, indeciso, que não sabe comandar. Um governador que não consegue segurar sequer nossas indústrias, que amedrontadas começam a trocar São Paulo por outros estados, agravando ainda mais o problema do desemprego. Enquanto isso, a Bahia, por exemplo, está indo cada vez melhor. E por quê? Porque lá tem um Antônio Carlos Magalhães lutando por ela. Vejam, nesse momento, a comparação é inevitável. O estado que tem um líder forte, corajoso, que todo mundo respeita, vai crescer, vai melhorar. Enquanto isso, o estado que tenha um líder fraco, como Mário Covas, não vai a lugar nenhum. Estado perde a guerra contra o crime. Crime avança e bate recordes no interior. Homicídios na Grande São Paulo continuam crescendo. A ausência de uma política de segurança pública firme e o total descaso por parte do governo de São Paulo fazem com que coisas absurdas continuem acontecendo. Por exemplo, existe na cidade de São Paulo algumas esquinas onde o roubo e o crime acontecem todos os dias, principalmente nos horários de pico do trânsito. Aí você pergunta, se acontecem nos mesmos lugares todos os dias, por que é que o governo não toma uma providência? Essa é a pergunta que todo mundo faz há 3 anos e que continua sem resposta. De quem é a culpa? Quem é o culpado? De quem é a culpa? Quem é o culpado? Roubos e furtos de carros.
Somente na Grande São Paulo são roubados 1.095 carros por mês, 365 por dia, 15 carros por hora, um roubo a cada 4 minutos. Estamos aqui na Avenida Faria Lima com Rebouças, um dos 10 cruzamentos mais perigosos de São Paulo. Todo mundo sabe que aqui acontecem dezenas de assaltos todos os dias, alguns seguidos de morte. São mães levando seus filhos para a escola, jovens indo para o trabalho ou para a faculdade, ou até mesmo motoristas de táxi, pais de família lutando pelo seu sustento. Aqui a vida vale pouco e ninguém é respeitado pelos bandidos. Agora, se todo mundo sabe disso, a gente pergunta, por que não tem uma única viatura ou um único policial nas imediações? Só no último mês de março, o número de roubos e furtos de veículos na Grande São Paulo foi de 10.698, ou seja, 365 por dia, quase 15 por hora, 4 por minuto. E vejam, esses são dados oficiais da própria Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E o mais alarmante, esses números crescem a cada dia que passa, deixando no ar uma pergunta: de quem é a culpa? Furtos e roubos. No último mês de março, somente na Grande São Paulo, aconteceram 22.430 roubos e furtos. São 747 por dia, 30 por hora, um a cada 2 minutos. Eu não tenho casa, vivo na esquina, a cabeça louca, muita adrenalina. No farol vermelho, canivete na mão, mais um corte na cara, passa a grana, meu irmão. Um relógio de ouro, uma bolsa, um cordão, uma bala no peito, um grito, pega ladrão. Carro, gente, grana, tiro, morte, foi mais um dia de sorte. Uma coisa importante que é preciso dizer é que neste processo o policial acaba sendo também uma grande vítima da incompetência do governador de São Paulo. Não dá para entender, por exemplo, que a polícia do maior estado do Brasil seja tão mal armada, tão mal equipada e ainda por cima pague tão mal aos seus policiais. Se existem aqueles que acabam se corrompendo, existem também aqueles que, no cumprimento do seu dever, acabam pagando com suas próprias vidas. No início da carreira, um delegado de polícia em Brasília ganha R$ 5.500. Em Alagoas, R$ 5.000. No Rio Grande do Sul, R$ 4.800. No Amazonas, R$ 3.600. No Espírito Santo, o delegado ganha R$ 3.160. Em Mato Grosso, R$ 3.000. Em Sergipe, R$ 2.960. No Ceará, R$ 2.200. E em São Paulo, R$ 1.652,16. O seu nome era Pedro, profissão policial, acreditava na lei do bem acima do mal. Passava o dia na rua defendendo o cidadão, um salário de merda, uma vida de cão. Amava a sua família, cumpria a sua missão, com um salário de merda, uma vida de cão. O jeito que ele morreu, eu até hoje não sei. O telegrama dizia: Pedro dos Santos morreu em serviço no cumprimento da lei. É mais um crime em São Paulo, é mais um corpo que cai, uma mulher sem marido. E eu, um filho sem pai. Em São Paulo, no último ano, mais de 100 policiais foram mortos em serviço. Suas viúvas e seus filhos perguntam: de quem é a culpa? E enquanto a cidade fica cada vez mais apavorada,
os bandidos certamente comemoram a impunidade total. Estamos em Heliópolis, zona sul de São Paulo, região com o maior número de crimes com morte do estado. Dos 488 homicídios dolosos ocorridos em março, 132 foram nesta região. Esse é o 95º Distrito Policial, responsável pela segurança deste bairro. No entanto, como vocês podem ver, ele está fechado. Sabe por quê? Porque os policiais que trabalham aí dentro têm medo. Isso até parece piada, mas até a polícia está com medo. E não é para menos. Afinal, aqui em São Paulo já foram vários os casos de assaltos a distritos policiais. Os bandidos entram, levam as armas dos policiais e ainda libertam seus cúmplices que ali estavam presos. Nos últimos 3 meses, foram tomadas dos policiais 243 armas de fogo. Esses números são oficiais e foram fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Enquanto lá dentro os policiais permanecem trancados, aqui fora, novamente a mesma pergunta: de quem é a culpa? Isso precisa mudar. Nova York, uma das maiores cidades do mundo, era extremamente violenta. E mudou muito, e para melhor. Graças a um plano chamado Tolerância Zero, criado e posto em prática por 2 policiais americanos, William Bratton e Jacques Maple. Há pouco mais de um mês, fui a Nova York e procurei por eles, em busca de uma solução para São Paulo. São Paulo é hoje, sem dúvida, uma das cidades mais violentas do mundo. Crimes e assaltos à luz do dia deixam cada vez mais tensos seus moradores. Disposto a acabar com isso, o ex-prefeito e candidato ao governo de São Paulo, Paulo Maluf, veio a Nova York conversar com os criadores do projeto Tolerância Zero. O projeto Tolerância Zero foi criado em 94 por William Bratton. Ele consiste em usar a polícia para prevenir o crime e não apenas punir. E em 4 anos mudou a realidade de Nova York. Hoje a situação é diferente, bem diferente mesmo. Você se sente hoje mais segura em Nova York? I do feel more secure in New York now. I feel like it's safer to go out at night, the city's a lot cleaner, it's become a safer place. Yes, I do feel more secure in New York. Crime is down a lot, at least by 80%. The streets are safe. We got more passengers, more tourists coming in, and the city is booming. O ex-prefeito e candidato ao governo de São Paulo, Paulo Maluf, veio a Nova York conversar com os responsáveis pelo projeto Tolerância Zero. Eu tenho entrado em contato, não só aqui em Nova York, como em outros países do mundo, com cidades que tenham segurança como prioridade. E no meu plano de governo, eu acho que segurança tem que ser prioridade. Acho que esse plano Tolerância Zero, que deu certo em Nova York, pode ser adaptado para São Paulo. Sabe, a população de São Paulo está acuada, amedrontada, está com medo até dentro da sua própria casa. Isso tem que mudar. Por que o plano Tolerância Zero funcionou em Nova York? There were 4 reasons why. Political leadership, the mayor campaigned that he would fight crime. 2, we had enough police, 38,000 police. 3, we focused on preventing and reducing crime, not just responding to it. And 4thly, we worked very closely with the public. The public worked with us. We worked in partnership. The good news is that what happened in New York City is replicable. It is transferable. You cannot take everything we did, but you can take certain things and they would be beneficial, they would be applicable in São Paulo. Como funcionou o plano em Nova York? The New York plan to reduce crime was based on a number of factors. Quality of life crimes, the little crimes, we enforced, and also the big crimes. But the most important was to get all the crime every day, map the crime, and make all the police work on those crimes that are on the map. But you cannot do that without the political will. You must have the political leader that is very strong, that is focused to get the crime down. Fiquei tão entusiasmado com os resultados deste plano que, em nome do PPB, convidei os 2 para virem a São Paulo fazer uma conferência sobre segurança, o que vai acontecer no próximo dia 22 de maio.
Ao mesmo tempo, convidei os dois para participarem da elaboração do meu plano de governo e adaptar o tolerância zero para a nossa legislação, o que é perfeitamente possível. E para acabar, meus amigos, uma notícia que saiu na semana passada no Diário Popular e que comprova tudo o que dissemos neste programa. O título da matéria era o seguinte: delegacias têm telefones cortados. As delegacias e distritos policiais de Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, cidades do litoral de São Paulo, tiveram, durante mais de 15 dias, seus telefones cortados, inclusive o do próprio delegado regional da Polícia Civil, Dr. Geraldo Camargo. E todos os telefones foram cortados, por incrível que pareça, por falta de pagamento. Assim, não dá.